E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho? Dessa vez a gente vai explorar a Lua, suas fases, seus ciclos, tudo. É isso aí. A Lua. Ela parece tão simples vista daqui, né? Parece, mas ó, só pra começar, você sabia que a Lua tem 8 fases? Não só aquelas 4 que todo mundo conhece. 8. Sério. Sério. A gente vai desvendar tudo isso hoje. E pra nos guiar nessa jornada, vamos usar um artigo super bacana do site tempo.com. Ele explica tudo de um jeito bem legal, sabe? Que massa. Então vamos lá. Mas antes de a gente começar a desbravar essas 8 fases, acho que vale a pena a gente relembrar rapidinho um conceito básico, né? A Lua, diferente do Sol, não tem luz própria. É, tipo um espelho gigante. Exatamente. O que a gente vê é só o reflexo da luz do Sol batendo na superfície lunar. E é por isso que a gente vê a Lua mudando de cara ao longo do mês. Essa mudança na luminosidade que a gente vê aqui da Terra, a gente chama de fases lunares. Cada fase é uma parte diferente da Lua sendo iluminada pelo Sol. Show! E quais são essas 8 fases que você falou? Todo mundo conhece lua nova, crescente, cheia, minguante, mas e as outras 4? Essas 4 que você falou são tipo os pontos cardeais, né? Aí entre elas a gente tem as fases intermediárias. Quarto crescente, gibosa crescente, gibosa minguante e quarto minguante. Gibosa. Que nome diferente. O que significa? Gibosa vem do latim, que quer dizer corcunda, sabe? É que nessas fases a Lua fica com aquele formato meio arredondado, quase cheia, mas com uma parte faltando. Ah, entendi. Então a lua vai, engordando até a fase cheia e depois vai emagrecendo até a lua nova, passando por essas fases intermediárias no caminho. Perfeito. É como se a Lua estivesse respirando, sabe? Expandindo e contraindo a luz ao longo do ciclo. E essa respiração lunar dura mais ou menos 29 dias e meio, né? É o tempo que a Lua leva para completar um ciclo, passando pelas 8 fases. Explica melhor como funciona essa transição entre as fases. Vamos começar pela Lua Nova. Na Lua nova, a Lua está posicionada entre o Sol e a Terra. A face da Lua que está virada pra gente não recebe luz solar direta. Aí fica quase invisível no céu. Ah, tá. É tipo como se ela estivesse se escondendo do Sol. Por isso que a gente quase não vê ela no céu. E depois da lua nova, o que acontece? Aí a Lua continua andando ao redor da Terra e a parte iluminada pelo Sol começa a aparecer pra gente. Essa fase é a Lua crescente, quando a gente vê só um filetinho da Lua brilhando, tipo um sorriso no céu. Minha avó falava que parecia uma unha. E aí, conforme os dias passam, essa unha vai crescendo até chegar na lua cheia, certo? É isso aí! A Lua cheia é quando a face da Lua, que tá virada pra Terra, tá totalmente iluminada pelo Sol, formando aquele disco prateado lindo. É a fase mais chamativa, né? Todo mundo adora. É verdade. A lua cheia sempre mexeu com a imaginação da galera, inspirando mitos, lendas, tudo. E falando em influência, você falou que o artigo do tempo.com menciona eclipses lunares. Como é que eles se conectam? Os eclipses lunares acontecem só durante a Lua cheia. É quando a Terra fica bem no meio, entre o Sol e a Lua, e a sombra da Terra cobre a Lua. Então a Terra faz tipo uma sombrinha na lua. Isso. E essa sombra pode ser total, parcial ou penumbral, dependendo da posição da Terra e da Lua. Nossa, que legal. Imagina ver um eclipse total, com a lua toda coberta pela sombra da Terra. E depois da lua cheia, que rola? Ela começa a minguar. Sim, a parte iluminada da Lua começa a diminuir. E a gente entra na fase minguante. A Lua vai emagrecendo até chegar de novo na Lua nova e começar tudo outra vez. Então a gente tem lua nova crescente, quarta crescente, gibosa crescente, lua cheia. Gibosa minguante, quarta minguante e finalmente lua nova de novo. Que jornada, hein? E tudo isso a gente pode ver aqui da Terra sem precisar de telescópio nem nada. É verdade. Observar as fases da Lua é uma experiência incrível, né? Te conecta com o universo, te faz pensar na imensidão. Mas e aí, o que mais a gente pode aprender com essas fases? Por que elas são tão importantes? E por que a gente deveria se importar com elas? Boa pergunta. É sobre isso que a gente vai falar na próxima parte do nosso mergulho lunar. E aí, pessoal? De volta para nossa viagem lunar, já vimos as 8 fases da Lua, mas agora vamos ver como esse ciclo lunar impacta a vida aqui na Terra, além da beleza, sabe? Isso mesmo. A gente já sabe que o ciclo lunar dura uns 29 dias e meio, né? Que é o tempo entre duas luas novas. Mas como isso mexe com a vida no nosso planeta? Se prepare que a Lua influencia muita coisa, desde as marés dos oceanos até o comportamento de alguns animais. Que loucura! Me conta mais uma influência toda. Vamos começar pelas marés, que tal? Você sabia que a Lua exerce uma força gravitacional na Terra? É essa força que causa as marés. Lembro vagamente de ter visto isso na escola, mas confesso que não lembro direito, me explique de novo. Imagina a Terra como uma bola gigante de água. Aí a Lua, com a força da gravidade, puxa a água na direção dela, criando tipo uma montanha de água no lado da Terra que está mais perto da Lua. Ao mesmo tempo, outra montanha se forma no lado oposto da Terra por causa da inércia. Peraí, então a Lua cria 2 montanhas de água na Terra, uma de frente para ela e outra no lado oposto. Exatamente. E essas montanhas são as marés altas. Aí, conforme a Terra gira, diferentes partes do planeta passam por essas montanhas de água e a gente tem as marés altas e baixas ao longo do dia. Nossa, que interessante.
Então a dança gravitacional entre a Terra e a Lua é que causa as marés. É, isso aí. E a intensidade das marés muda dependendo da fase da Lua. Na Lua nova e na Lua cheia, o Sol, a Terra e a Lua ficam alinhados, o que aumenta a força gravitacional, gerando as marés mais altas, chamadas de marés de Cisígia. Então as marés mais fortes acontecem quando a Lua está cheia ou escondida. Isso mesmo. Já nas fases de quarto crescente e quarto minguante, a Lua e o Sol formam um ângulo de 90 graus com a Terra. Aí a força gravitacional diminui e as marés ficam mais baixas, que a gente chama de marés de quadratura. Nunca tinha pensado nisso. Que legal! Mas e a influência dos animais? Como é que funciona? Vários animais, principalmente os que vivem à noite, são influenciados pelo ciclo lunar. A lua cheia, por exemplo, ilumina a noite, né? Isso ajuda predadores, tipo corujas e lobos, a caçar, mas ao mesmo tempo deixa as presas mais vulneráveis. Uma lua cheia é tipo um holofote natural, mudando tudo para quem vive à noite. Exatamente. E a lua também influencia a reprodução de algumas espécies. Os coais, por exemplo, liberam seus gametas na lua cheia, aumentando as chances de fertilização. Nossa, a lua é tipo a regente da vida na Terra, influenciando as marés, o comportamento dos animais, a reprodução. E a gente, será que também somos influenciados? Claro, muitas culturas antigas usavam as fases da lua para marcar o tempo. O calendário islâmico, por exemplo, é lunar. Verdade, os meses deles começam com a lua nova. E esse calendário define datas importantes, tipo o Ramadã. Exatamente. A lua como guia da fé e da tradição, né? Sem falar na inspiração para artistas, poetas, músicos. A lua sempre teve um mistério, uma beleza que inspira a gente, né? E depois de aprender tudo isso sobre as fases e os ciclos lunares, essa inspiração só aumenta. E aí, o que você achou mais legal até agora? Tudo muito fascinante. Mas essa parte da influência da Lua na vida aqui na Terra me deixou de boca aberta. Quem diria que esse astro tão distante teria tanto poder sobre a gente? Pois é. E para finalizar essa parte da nossa conversa com chave de ouro, que tal a gente se imaginar na Lua, olhando para a Terra? Como você acha que veria as fases da Terra? Nossa, que pergunta interessante. Nunca tinha parado para pensar nisso. Acho que a gente veria a Terra passando pelas mesmas fases que a Lua passa pra gente. Só que ao contrário, né? Quando a Lua tá cheia pra gente, até a tarefa é nova pra quem tá na Lua. É isso aí. A Terra, vista da Lua, também teria suas fases mostrando diferentes partes iluminadas pelo Sol. Incrível. A Lua, que sempre nos encantou com suas fases, também seria um show vista da Terra. E essa ideia me faz pensar, será que tem mais coisas sobre a Lua que a gente nem imagina? Com certeza. E é sobre isso que a gente vai falar na última parte do nosso mergulho lunar. De volta para a última parte da nossa aventura lunar. A gente já explorou as fases, os ciclos, a influência da Lua na Terra e até imaginou como seria ver a Terra lá da Lua. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos mergulhar em algumas curiosidades e mistérios, sabe? A Lua sempre teve um quê de mistério, né? É verdade. A Lua sempre despertou a curiosidade da gente. E já que a gente está falando em mistério, que tal começar pela origem da Lua? De onde será que ela veio? Boa pergunta. A Lua parece tão diferente da Terra, mas ao mesmo tempo tá ali, pertinho da gente. E existem várias teorias sobre como ela se formou, mas a mais aceita hoje em dia é a teoria do grande impacto. Teoria do grande impacto. Que nome dramático. Pois é. Essa teoria diz que a Lua surgiu depois de uma baita colisão entre a Terra, quando ela ainda era jovem, e um objeto enorme do tamanho de Marte. Nossa, que pancada. Essa colisão jogou um montão de material para o espaço. Com o tempo, esse material se juntou e formou a Lua. Caramba. Então a Lua seria tipo um pedaço da Terra que foi arrancado por causa dessa colisão. Basicamente, sim. E essa teoria explica algumas coisas sobre a Lua, tipo a composição química dela, que é parecida com a da Terra, mas com menos ferro. Que história incrível. A Lua, um filho da Terra, nascido de uma colisão cósmica. E por falar em eventos cósmicos, você tinha falado que o artigo do Tempo.com menciona superluas. O que são exatamente? A superlua acontece quando a lua cheia coincide com o perigeu, que é o ponto da órbita da Lua em que ela está mais pertinho da Terra. Ah, entendi. Então a superlua é tipo uma lua cheia mais próxima da gente. Exatamente. E por estar mais perto, ela parece maior e mais brilhante do que uma lua cheia normal. Tipo uns 14% maior e 30% mais brilhante. Uau! Deve ser lindo de ver. É um espetáculo, tanto que chama a atenção da mídia, do público, todo mundo fica de olho no céu quando tem superlua. Falando em espetáculo, a lua também tem aquelas crateras, né? O que elas contam pra gente. As crateras são marcas de impactos de asteroides e meteoroides que aconteceram ao longo de bilhões de anos. Elas são tipo cicatrizes que contam a história da Lua e do nosso sistema solar. Então a lua é tipo um livro de história espacial, com as crateras mostrando os eventos do passado. É isso aí. E estudando essas crateras, a gente pode entender melhor a frequência dos impactos, a intensidade deles e até prever a chance de futuros impactos na Terra. A Lua não é só linda, ela também ajuda a gente a desvendar o universo e a proteger nosso planeta. Que incrível. Mas e o futuro?
O que podemos esperar da exploração lunar? A Lua está voltando a ser o centro das atenções, sabia? Várias agências espaciais do mundo todo estão planejando missões para lá. Querem explorar a Lua em detalhes, procurar recursos naturais e até construir bases lunares permanentes. Bases lunares, tipo, pra gente morar na Lua, parece coisa de filme. Pois é, mas o futuro já está batendo na porta. A Lua pode ser um ponto de partida para outras missões espaciais, tipo ir para Marte, e também um laboratório natural gigante para pesquisas. Que demais! O futuro da exploração lunar promete, hein? Promete muito. E a gente vai acompanhar tudo de camarote aqui da Terra, torcendo para que a Lua continue revelando seus segredos e nos surpreendendo cada vez mais. Aí. Chegamos ao fim da nossa expedição lunar. Espero que vocês tenham curtido essa viagem pela Lua, suas fases, seus mistérios e sua influência na nossa vida. A gente espera que esse mergulho tenha despertado em vocês a vontade de continuar explorando o universo e desvendando seus segredos. Então, continuem olhando para o céu, observando a Lua, as estrelas e se perguntando sobre tudo que existe lá em cima. A gente se encontra na próxima aventura. Até mais.